Oi pessoal, continuando aí os vídeos do projeto Sinestesia, hoje nós vamos falar sobre o Memorial das Mãos. É uma coisa que até mesmo alguns alunos aqui do campus não conhecem, né? Essa história aqui, às vezes a gente chama de Monumento das Mãozinhas. Então nós vamos ver o que é isso hoje, tá? Vamos lá. Pessoal, em 1977, né, na verdade, a construção da Açominas, né, ela remonta à época do presidente Arthur Bernardes, tá? Lá nas décadas iniciais do século XX e tudo, em que ele pensa, né, em colocar indústrias siderúrgicas para promover o desenvolvimento de Minas Gerais, do Brasil, mas isso fica engavetado durante várias décadas, né? Vai passando pelo governo Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e etc. E a coisa começa a ganhar forma mesmo lá já na época do regime militar, né? Já na década de 1970. Então a gente começa aqui entre 77, 78, né? As personalidades políticas, né, da época que começaram a construção da Açominas. E é curioso que nós temos aqui, no ano de 1978, a assinatura e a mão do atual rei Charles, né? Na época era o príncipe de Gales, era o príncipe Charles, e ele faz uma visita ao Brasil, né, em 1978, e visita aqui ainda o canteiro de obras, né, da construção da Açominas, e deixa aqui registrado nesse monumento a sua mão e a sua assinatura. Por quê? Por que Príncipe Charles, né? Porque durante o governo militar, nos anos 70, o governo militar, o governo Geisel, né, Ernesto Geisel, o general Geisel, ele visita o Reino Unido e tece diversos contratos, né, militares, né, de equipamentos militares, etc., para importar para o Brasil. E o Reino Unido também participa, né, com investimento, empréstimos e tal, ao governo brasileiro, e que acabou por financiar, né, a Ferrovia do Aço, a Açominas, tudo dentro dos PNDs, né, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, na época do regime militar. Então esse era o contexto, né, por isso que teve aqui a visita do Príncipe Charles. Aí é legal o seguinte, que o monumento ele vai tendo continuidade, né, durante a década de 70 até a década de 80, né, e algumas personalidades vão participando aqui, né, deputados, governadores, como Aureliano Chaves, que foram figuras importantes, né, para a construção da então Açominas. E a coisa vai continuando, né? Vem o período de redemocratização no Brasil, o fim do regime militar, entra o governo José Sarney, então nós temos aqui a mão e a assinatura do presidente José Sarney. E logo depois, né, vem o governo Collor, Fernando Collor de Mello, né? E início da década de 90, começam as privatizações, o processo de privatização. E aí a última mãozinha que a gente vai ter aqui, né, em homenagem ao Paulino Cícero, né, é a última mão. E aí há uma descontinuidade, né, do monumento, porque vem o processo de privatização. A partir de 1993, né, a empresa é privatizada, entra o Grupo Mendes Júnior, e depois, 1997, se não me falha a memória, passa para o comando do Grupo da Gerdau. E o monumento acaba, né? E aí, então nós temos só os espaços vazios, né? E não dá mais continuidade à questão das mãozinhas.